Gente, tudo bem aí? Bom, deixa eu chamar o Nando, que hoje é um convidado muito especial. É um super diretor de teatro, um super ator. Vamos. Pati Lago, querida, um beijo. Quanto tempo? Pessoa animada. Começou a gasolina! Olá, vamos lá! Maravilhoso. Beijo, Pati. Cheguei! Oi! Fala, amor. Cheguei chegando! Em clima da festa Chegou junina, chegando. cheio da raiada! Pessoa animada. Como é que você tá, Fala, meu! pequeno? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho triste que o Zico foi embora hoje, foi pra casa. Tá de bico hoje, né? Tô de bico. Mas tudo bem, É. tudo bem. Ele foi pra casa, Qua- tadinho. Ontem ele dormiu comigo, ele deitou aqui assim, ele tava com uma carinha. Dava pra ver que ele tava com saudade da dona dele, tava com saudade de casa. Apesar dele amar ficar aqui, ele tava com saudade de casa, Ah, mas bichinho. engana-se quem acha que cachorros não sentem saudade dos seus pais, né? Dos seus O donos. quê? Enfim, é Sente uma muito, loucura. cara. Sente muito. É Eu uma tenho, eu loucura. tenho um vídeo muito engraçado do próprio Zico, que é ele chegando aqui em casa, a felicidade dele ao chegar aqui em casa, e ele indo no último dia de hospedagem dele, a felicidade dele vendo a dona. É Bonitinho, impressionante, Nando. cara. Você já pôs Impressionante. isso lá? Não, Você pôs ainda esse não, vídeo? ainda não. Ah, põe, Nando, Ainda é não. muito Vou bonitinho. botar. É muito bonito. Vou Você sabe que botar. hoje eu passei na casa da minha mãe para deixar comida, aquelas coisas, né, que a gente faz, os trâmites todos. E aí o cachorro da minha mãe me lambeu inteiro, abraça e beija e não sei o quê. Bom, final das contas, cheguei aqui, a Meg quase me engoliu, né? Ela chega a ficar de pé, assim, nariz com nariz. Aquela dá uma pena, uma vontade de levar para casa dela de novo. Falei, mas também não ficar sem ela aqui não tá mole, não. Pô, travou aqui, calma aí, agora voltou. Você travou, Travou. Lu. Eu travei? É, Ei, tô travada ainda? tá Como é rodando que tá aqui a isso? bolinha. Pra mim, pelo menos, Tá- você tá rodando a bolinha. É engraçado. Como é que tá aí, gente? Gasparani entrou. É, acabei de Eu ver. tô. Eu tô. Não sei se. Eu continuo rodando aí? Continuo sem. Você tá me vendo? Eu tô. Tá perfeito pra mim. Que loucura, pra mim não. Perfeito. Bom, então vamos continuar. Beleza. Então tá tudo normal. A Paty falou que tá tudo normal. Obrigada, Paty. Obrigada, A Tainá. Dani tá falando assim, ela tá Tainá, falando, que querida. loucura. Então tá bom, então É vamos com continuar. você, então. O problema é teu. Nossa, nossa. Obrigada, Gasparani. Então Bom, tá gente, vamos bom. lá. Começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com a doutora Luísa Catoira. E hoje temos um convidado especialíssimo, que ele é ator, ele é diretor, ele é dramaturgo, ele é Gustavo Gasparani. É um prazer Maravilhoso. enorme receber ele aqui. Então está Um bem. privilégio. Privilégio estar com É, esse ele convidado. é. Então, gente, se vocês tiverem comentários, comentem. Se vocês tiverem perguntas, perguntem. Se vocês tiverem qualquer tipo de coisa para falar, falem. E vou deixar aí Gustavo Gasparano conversando com essa beldade que é a nossa fonomandióloga. E no final eu volto. Obrigada, bebê. Um beijo. Um Até beijão. já. Deixa eu chamar aqui. Uh, Fala, queridão. nossa, entrei já. Entrou. Colocando a Rápido. fonte. Rápido. Ninguém mandou apertar o botão. O negócio funciona. É, Como é que você tudo tá, meu bem, amor? querida? Tudo Tudo. jóia? Tudo Graças a ótimo. E é o Deus. Ciro Barcelos? Veja bem, veja bem. Você tá bem, bem seguido. Que- E aí, Como é meu que você amor? tá, meu anjo? Você tá Tá bem? tudo jóia dentro dessa vida nova aí que a gente tá levando, né? Dessa Diferente. loucura, né? Dessa É. loucura. É, na verdade, você sabe que a gente começou. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Ah, não, não consigo. Ah, consigo, Gasparani. Eu vou colocar aqui você fixado, que me mandaram fixar a partir de agora, tem que fixar e eu não consigo. Gente, eu não consigo, tá? Então já Você tá botou, já tá decidido. fixado. Não Tá? tá, só tá Não? escrito. É, não tá fixado, só tá escrito. Mas pronto, Daqui pronto. a uma hora vai perguntar, fixa? Aí você bota, fixa. É isso. Bom, na verdade, a gente começou as lives há quase 80 dias atrás Uhum. para a gente falar sobre voz. Fala, Uhum. Deixa eu só acertar a luz aqui pra melhorar. acerta lá, amor. Pronto.
Vamos lá. E aí a gente começou falando sobre as questões de voz, como é que cuidava de voz, não sei o quê. Só que assim, a identificação nesse momento é só com o artista, né, Gasparini? Artista nunca foi tão importante na vida das pessoas. Então a gente começou a falar sobre vocês, a vida de vocês, quem são vocês, de onde vocês vieram, enfim, enaltecer essa classe. De onde nós viemos? Pois é, você veio de onde, vai para onde, enfim. Do planeta, que planeta é esse? Porque é amor o tempo inteiro na Gasparini. É uma briga constante para continuar o mercado a funcionar, as coisas acontecerem, e de repente essa mega dessa pandemia, e aí nunca foi tão necessário artista. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse para mim como é que foi a tua vida, né? Como é que foi ser artista, começar como artista, como é que você começou? Eu comecei na escola. Para Pequenininho, você né? ver, bem pequenininho, com 3 anos de idade. Eu estudava numa escola chamada Jardim Escola Saradossi, que existe ainda hoje no Rio de Janeiro. Aham. E essa escola tinha uma professora que foi fundamental, chamada Sueli Poggio, que eu encontrei com ela em janeiro, ela foi ver o Ricardo III e tudo. E ela dá Maravilha. aula ainda lá. E ela dava aula de teatro, num dia tinha teatro, no outro dia tinha expressão corporal, e tinha um Uhum. outro dia que era teatro, expressão corporal, acho que era música, Ela estava às Tá. 3 aulas. Fofo. E essa escola tinha bicho também, essa escola era feita para mim. Meu irmão, por exemplo, não se dava bem, queria um outro tipo de escola. Para mim ela era perfeita, tinha bicho, tinha aula de música, aula de teatro, Maravilhoso. não era tanto do esporte, né? Uhum. Uhum. E coisas de futebol, essas coisas eu não gostei muito. Tinha aula de educação física, mas não era o principal dali. Sei, o forte não era E, esse. e aí desde muito pequeno eu tive a sorte de ter contato. Minha família não é de artistas, embora os meus pais cantassem assim, os dois cantavam bem, e os dois cantavam na cozinha, né? Minha mãe Aham. cantava, me levando para a escola, no carro, e de alguma forma isso foi Entra, né? importante, né? Meu pai tinha Com um certeza. vozeirão, minha voz é bem parecida com a do meu pai, tipo assim, até quando ele ligava para a empresa onde ele trabalhava, ele brigava, eu falava, nossa, você está brigando aqui, a loja é em São Cristóvão, não precisa nem trabalhar, já estão ouvindo lá, de tão Precisa nem do alto que você telefone. fala. Maravilhoso. E, Que barato. E aí dentro da escola você se desenvolveu, começou a brincar mesmo de ser eu tive artista. contato com teatro na escola e Que barato. fiquei como é que chama? Tive essa experiência dos 3 aos 10 anos, Que muito bacana. forte, eu adorava fazer aquilo. Foi tão forte que tem alunos dessa época, como a Patrícia Niedermayer, Mônica Uhum. Rogozinski e Bel Garcia, a nossa turma tinha 19 alunos, era uma escola pequena, com turmas pequenas, eu esqueci a metodologia. Não usava Tá. uniforme, não chamava Era professora de tia, montessoriano ou não? não sei, não chamava Tá, professor de tia, não sei. tinha nada disso. Barato. E era Dona Sueli, que a gente chamava, Dona Fulaninha, Dona Penha, Dona Sueli, Dona Rosa. E eu tive amigos nessa escola que foram comigo até o final da escola do Andrews, que é quando eu fui fazer Aham. o ensino fundamental científico, né? E depois, a Bel Garcia, por exemplo, a gente fez um grupo, fizemos uma companhia, ela faleceu há 5 anos atrás, mas É, ficamos a vida inteira juntos, né? que barato. E, e é um percentual muito grande, se você pensar, 19 alunos, 4 seguiram profissionalmente, Patrícia é minha amiga da vida inteira, Que barato. Psé diminuta. Gostoso. O Não, e difícil que é ver, barato. falar, enfim, mas vamos lá. Isso a gente vai se adaptando e para tudo. A gente está batendo papo mesmo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e o negócio estava tão animado que as pessoas começaram a perguntar e eu não ia cortar para perguntar. Você está conversando, aí a pessoa fala assim, eles não falam comigo. Eu falei, juro que falo depois, eu deixo você conversar, mas espera, deixa ele acabar de contar. Foi uma Mas é coisa, legal, o bacana da live, eu acho que adoro. eu estou aprendendo, essa é a terceira ou quarta que eu estou fazendo. Acho que o Inclusive, bacana é você obrigada. conseguir entrar aqui. Administrar, né? É. Administrar a coisa toda. Mas de vez em quando você está no meio de um assunto, não dá, né, Gasparani, para chegar a Mas parar o tudo. que eu acho que é importante, assim, disso que você perguntou, Uhum. onde começou, é como a educação é importante, né? A minha profissão foi escolhida por conta da minha experiência educacional, Claro, né? desde pequenininho, né, em Desde contato os com 3 anos isso. eu comecei a fazer teatro antes de escrever.
Que A gente barato. aprender a nadar. Que Isso é muito barato. forte, né? E você está fazendo igual agora com o Andrews, né? Você propõe a mesma coisa, né? Educação desde pequenininho para os meninos, É, né? na verdade eu não dou desde pequenininho. Eu dou aula lá para Não? mais velho. Eu não tenho temperamento para dar aula para criança. Ah, Tentei uma não. vez. Eu adoro Eu achei brincar que você com pegasse os criança. pequenininhos. Nossa, eu pegaria e jogava todos. Eu não tenho a menor didática para criança, porque eu sou muito lógico discursivo. E criança é uma Tá. outra onda. Aí É, a Márcia é. Frederico que dá com toda a Tá. maestria. E criança eu gosto de brincar, Que barato. E você entendeu? pega com que idade essas crianças? Aí são Lá no adolescentes a Andrews? partir. Eu adoro a fase que eu mais gosto da aula são os adolescentes. E geralmente as Deus! pessoas não gostam de dar aula para. Eu amo dar aula para adolescente com todas as espinhas, as dúvidas, Que as barato. questões sexuais, as questões todas vindas naquele mesmo momento. Eu Muitos acho o maior hormônios. barato, muitos hormônios, e eu acho isso o máximo. Eu dou aula Que desde legal. 1990. É, É, a muito faixa tempo. etária ela era de 14 a 17, 18, aí hoje em dia é de 13 a 17, assim. Tá, Tem um de tá. 18, tem um de 12, mas a faixa etária maior é essa, Tainazinha, Tainá linda. linda, Maravilhosa gauchinha, menina. gauchinha Sensacional, porreta. né? Essa garota é É. sensacional. E aí você, bom, saiu da escola, o que que você aprontou? Aí eu, Continuou fazendo teatro. não, quando eu saí do Andros, teve uma coisa muito curiosa, assim, quando eu tinha, a gente montou Pluft, a gente montou, eu me lembro que tinha uma coisa de Dom Pedro e Princesa Isabel, tinha uns personagens históricos, assim, teve um ano, que foi o último ano lá, que eu pedi pra gente montar os saltimbancos. Ah, E o saltimbanco estava sendo feito profissionalmente pela Marieta, pelo Grande Otelo, no Canecão. A gente ia ver. aham, E aí eu aham. pedi para a professora para fazer. Ela falou, mas Gustavo, isso não existe. Não, não, quando eu crescer, vou Oh, que fazer aula com delícia. você. A gente faz Olha, uma troca, Ciro. Você me ensina eu a acho dançar, me sensacional. ensina a dançar, me ensina a dançar, amor. Maravilhoso. E aí eu me perdi um pouquinho. Eu tava. Você foi. Bom, aí eu pedi para fazer os Saltimbancos. saltimbancos. Ela me olhou, tipo assim, mas não existe esse texto. A peça acabou de estrear. E eu tinha um LP. Eu já não era uma criança normal. Para mim, isso é uma prova concreta de que ali já existia um desejo muito forte, porque eu com 10 anos eu peguei o disco, na época não era CD, não Aham. era, né, era um LP com agulha, eu botei o disco e eu peguei toda a letra, toda a história Você do disco, transcreveu? eu transcrevi num final de semana com canetinha Silva Pen, você vai lembrar Ah, disso, o aham, Ciro também vai lembrar disso, canetinha aham. Silva Pen. Que E eu, graça, e gente. eu escrevi isso, eu escrevi no caderno toda a peça e levei Ai, que para ela. maneiro. Aí ela olhou aquilo e deve ter, eu imagino assim, porque depois isso aconteceu muitos anos depois com um aluno meu. Aham. E ela, bom, vamos montar. Aí eu fiz o Pode. jumento. Aí Hum. quando eu saí da escola, fui para o Andros. E o Andros só tinha teatro a partir dos 14 anos, no científico. O ginásio não tinha. Foi Tá. um período que eu fiquei muito triste assim da minha vida. Não sabia bem por quê. É claro que eu não tinha o teatro, né? É. Mas eu tinha uma outra coisa que eu amava tanto quanto teatro, que eram os bichos. Eu era Olha. louco por ficar vaca, cavalo, e a minha família tinha uma fazenda e eu ia para a fazenda em todas as férias. Eu queria ser veterinário e quis ser veterinário e comecei a estudar para isso. Que barata. Pedia livros em inglês, francês, nem falava nada ainda disso e pedia para os meus avós trazerem quando viajavam. Barata. Comprava. Eu realmente adoro cavalo e vaca. E aí, por coisas do destino, o eu, quando estava com 14 anos, tive uma doença no início do Réveillon, do 31 para primeiro. Eu peguei um negócio chamado toxoplasmose. Foi a única Putz. doença séria que eu tive. E não podia ter contato com bicho. Eu E fiquei muito provavelmente pegou de doente. bicho, né? É. Eu peguei de pombo, É. né? Dos fofinhos, pombinho É. fofinho. E aí, Gostosinho. aí eu não pude ir para fazenda. E, Tadinho. e aí eu não pude ir para fazenda, que era eu fazia mala ao longo do ano, sabe assim? Levando Uhum. as É coisas, eu super ansioso, né? fotografava a evolução dos bezerros. Eu era Ah, que completamente maluco por gracinha. isso. E aí eu não pude ir, meu pai ficou com pena
e eu já gostava de música. Ele pediu para meus irmãos mais velhos me levarem na escola de samba para eu ver, que eu nunca tinha visto, e eu gostava daquilo. Mas Meu também ninguém Deus. gostava. Aí eu vi a primeira vez uma escola de samba. Foram as Já minhas era três mangueira? paixões. Já era mangueira, já adorava, já decorava o samba com os meus amigos na escola. Aham. Que Porque era, na época fantástico. eram três coisas que eu gostava muito. Que Era o maravilha. carnaval, o teatro primeiro, depois os bichos e o carnaval. E aí eu fiz 14 anos, pude entrar no TACA, que é o Teatro Amador do Colégio Ônibus, que na época era o professor era o Miguel Falabella. Aham. E aí, quando eu Nada mais, nada fiz, menos. diferente dos meus amigos que estavam indo para ver se gostavam, eu já sabia que eu gostava. Eu estava Uhum. indo mesmo para ver que eu ia fazer, se eu ia ser veterinário ou se eu ia ser ator. Entendi. Aí eu tinha tido já aquela doença que tinha me afastado um pouco da fazenda. Aí eu passei o ano ensaiando, enfim, voltando, eu amava aquilo ali. E aí a gente montou o Rock Horror Show Sim. com o Miguel e quando acabou eu fui para fazenda passar as férias. Minha avó Aham. faleceu, a gente ficou só uma semana. E aí eu Puxa. voltei. Eu falei, cara, e aí eu comecei a ensaiar cabaré também com o Miguel. E aí a vida meio que falou, ó, aí eu fui decidindo. E eu decidindo, aí Sim. fui fazer aula com a Mira Haddad nas férias, com 16 anos, Maravilhoso. depois com o Sérgio Brito, depois com o Rubens Correia, até com 19 anos já tinha encontrado essa gente toda, e aí eu não Não fiz dá para falar vestibular. não, né? Eu ia fazer para comunicação e eu falei, não. Aí eu entrei na Cal. Fiz 6 meses, mas Fantástico. já estava trabalhando, já estava produzindo. Acabou que eu nem segui na Cal e, enfim, Maravilhoso. E quando é que você começou a escrever, Gustavo? Desde pequeno escrever. também? Não, nunca fui bom em português. Eu tinha um É? horror a português. É, até a oitava série, quando eu conheci uma Tá. professora chamada Maria Emília, que eu adorava, gaúcha também, que nem Tainá. E Maria Uhum. Emília era uma mulher super exigente e ela me pedia, e ela fazia, enfim, eu amei aquela velha, ela era mais Aham, velhinha, e eu aham. fiquei louco e eu comecei a adorar português, mas eu não escrevi, eu tinha um certo bloqueio de escrever. Meu Tá. pai amava leitura, ele queria ter sido escritor, ele amava, quando ele faleceu, cada filho recebeu uma dessas estantes gigantescas do teto ao Cheio de chão. livro. Sei. Cada filho ficou com uma, somos 4, e fora o que a Opa, gente deu. Eram coleções completas de tudo. que bacana. E então eu tinha essa. Eu me lembro de eu olhar, ser pequeno, olhar aquilo e falar, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer para ler isso tudo? Meu pai lia aquilo tudo, eu tinha que ler também, né? Tinha essa exigência, né? Sim, sim. Mas nunca fui escrever. Eu fui escrever, de fato, porque eu me liguei à dança primeira, né? Eu quase fui Ah. bailarino. Eu não Ah, isso eu segui não por. sabia. É, eu fiz 15 Isso anos explica de muita coisa. dança. Isso Fiz explica 15 muita anos de coisa. dança. Aham. Por quê? Não, Que porque você que... dança bem, né? Eu acho que Ah, essa coisa sim. do palco também, essa localização de corpo no palco, isso tem muito de você também, né, Na Gustavo? verdade, na escola, eu sou daquela geração de discoteca, né? Então na escola eu ganhava Aham, todos os concursos de dança. Meu apelido era aham. Travoltinha. É mesmo? Que Ganhei maneiro! alguns, inclusive, com a Abel Garcia. Que E aí barato. eu já gostava de dançar, eu sempre dancei. Nas peças de teatro, quando alguém ia ver, Gustavo dança, Gustavo dança, Gustavo dança. E eu dançava sem nunca ter feito aula de dança. Até que com 16 anos eu me matriculei numa academia chamada Magda Zago, que tinha lá no Hum, Jardim Botânico. E quem me dava aula era a Silvia Bandeira, que era do grupo Nossa, Bandança, que era sensacional, cara, maravilhosa. quanto monstro por cima, Silvia né? Bandeira não, confundi, Silvia Matos. Tá. Silvia Matos. Maravilhosa. E aí eu comecei a dançar, e depois, logo em seguida, eu fui fazer um teste. Aí eu já estava com 19 anos. Já tinha feito curso com um amigo, fui fazer um teste para um musical. E eu passei. Eu era muito novo, todo mundo profissional, eu era um pirralho. Aham, E aí eu me profissionalizei ali, por causa do Amir. Ele fez a aham. cartinha, pedi, me profissionalizei. E aí eu comecei a fazer aula de balé clássico com o meu mestre querido, meu francês, mon français. Lá, em É, Sauer Danças? agora é na digital, mas antes não Ele era tá na não. É sua. o Jean-Marie Drubulle. Jean-Marie. Eu conheci É, muito o Jean-Marie. fiz muitos anos com o Jean-Marie, 10 anos de balé com ele. Puxa, que Depois eu legal. fiz quando o tempo não batia, tem uma época que eu não conseguia o horário de trabalho com o horário dele, fiz com a dona Eugênia. E quando meu pai faleceu, eu comecei a fazer muita aula de dança. Aí o que eu fazia 4 vezes por semana, uma por vez por dia, eu passei a fazer Aham. 2 aulas. Eu tinha realmente talento para dançar, para saltar, para girar. Fantástico. Mas eu nunca quis seguir. Uhum. Eu sempre quis ser ator. Eu fazia para ser ator. Mas, Entendi. como era uma coisa que eu fazia bem, eu achava que podia ajudar, coisa de sustento, né? Porque eu precisei.
trabalhar, né? E Como... aí eu comecei a dar aula quando meu pai faleceu, coisa que eu nunca imaginei, e comecei a fazer. Mas aí quando eu comecei a fazer muito, eu comecei a sentir muita dor nas costas. Depois eu descobri que eu tinha um negócio que não era o exercício bom para eu fazer naquela quantidade, entendeu? Eu posso fazer uma aula Entendi. de dança, mas o balé clássico é muito rígido, né? É. Aí eu fui me afastando do balé clássico para o Tai Chi. E fiquei muitos Olha, anos no Tai Chi. isso eu Sou passista da presenciei. Mangueira há anos. Isso eu Então, presenciei no Seix Gran Rio, aqueles inícios de aula, você lá no seu tai chi se concentrando, sensacional, o povo todo quietinho, porque ninguém é besta. Todo mundo quietinho na volta. e aí a dança ficou muito para mim na Mangueira, né? Eu Fantástico. desfilei desfilo de passista na Mangueira desde Ah, quanto... 1990. É isso que eu ia te perguntar. É. Faz Eu tempo, comecei a né? desfilar na Mangueira em 88. Comecei a ver em 79, 80 por aí. Em 88 eu comecei a desfilar, mas passista eu Tá. virei em 90. Que fantástico, cara. E aí, desde então, você fica enfiado dentro das escolas de samba, da escola de samba, né? Da Mangueira, desde sempre. Você vai sempre para a É, comissão de frente, né? comissão de frente não, comissão de Não frente é? é outra coisa. Comissão de frente é o que vai na frente da escola. Tá, como é que é o Passista é nome, quem Igor? samba. É Passista quem samba. passista. Perdão. Tá, eu sei que eu vejo você lá Você de mora cor-de-rosa e onde? verde. Meu amor, você sabe que eu não gosto de escola de samba, Não, eu também não gosto Gustavo? de futebol, mas eu sei que é um zagueiro, né? Desculpa. Burrice pura, amigo, nada demais. Não, passista é o dançarino do samba, né? Só que agora eu Tá, já saio com a galera master, né? Vamos dizer, eu tá. saio, a Você galera sai com o povo gente grande. é o pessoal de 50 pra cima, né? Maravilhoso. É A tudo gente gente sai com o nosso grande. terninho lá sambando, Maravilhoso. já não tem mais aquela coisa de ir pra quadra. Essa coisa do sambista, pra mim, foi sempre uma coisa que eu quis ser e nunca deu. É, Tá. não dá para o ator não. Eu teve uma época que eu cantava, comecei a cantar samba à noite, aí os meus amigos davam força, mas eu nunca consegui muito porque eu trabalhava como ator e comecei a trabalhar dirigindo, babá, babá, e fui escrever. Não te respondi Ah. nada disso, né? Eu fui escrever em a primeira peça foi o Otelo da Mangueira, que eu juntei tudo que eu gostava em Aham. 2003. Eu comecei a escrever em 2003, 2004 e estreiei em 2005. Tá. Foi a primeira vez que eu escrevi, botei para fora esse negócio. E tive uma reação, uma receptividade muito grande. Ah, mas A é linda a ponto, peça. a ponto de eu ficar com ciúmes de mim mesmo. Assim. O meu ator ficou meio amuadinho, sabe? Falei assim, ué, por que tá tendo tanta. Porque tinha umas páginas de jornal escrevendo sobre a peça, sobre o autor, bababá, bababá. E o ator nunca tinha tido tantas páginas de jornal e tanta evidência, assim, Ai, sabe? Gustavo, eu não acredito. Que máximo isso. Fiquei com ciúmes disso. Falei, ué, mas eu sou ator, caraca. Mas aí, enfim, graças a Deus fui indicado o prêmio Shell nessa peça, e o ator ficou mais quietinho. Falei, caramba, dá pra fazer. Aí aos poucos eu fui entendendo que eu podia escrever para eu interpretar, para fazer as coisas que eu gostava. Eu já tinha companhia. Eu estava na Tá. companhia. companhia já chegando aos. A gente estava com 38, 37 anos mais ou menos nessa época. E a gente teve. Estava chegando aos 40. Estávamos juntos Uhum. já desde os 22, né? Já éramos amigos desde Desde muito sempre. antes, desde É. sempre. Então começou a chegar um momento. Foi um momento de crise. De todo mundo, cada um querendo fazer as suas coisas, e num grupo de 8 pessoas, que realmente os 8 eram sócios, era Uhum. muito difícil você conseguir dizer, eu É quero todo fazer mundo, isso. E todo mundo igual, né? o que eu mais queria fazer, Carlinhos, chegou a família Oscarito, que Lindo. me dá enorme. Eu tenho um DNA na Praça Tiradentes. Tem Ah, quero isso. saber dessa história. Eu tenho um DNA na Praça Tiradentes. Amo Oscarito, Grande Otelo, todo esse Ah, povo maravilhoso. do Um povo teatro, muito forte, do né? teatro de Muito... revista, do teatro popular, da comédia, enfim. Ainda mais você trabalhando com teatro brasileiro, né? São É, referências, né, Gustavo? total, é história. Eu gosto de É história, história. né? É história, É. é história. É, inclusive, tuas A, aulas são histórias, a né? gente, Muito a gente legal. fala muito da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista, como um movimento que trouxe, digamos assim, o Brasil para ver o Brasil, mas muito é verdade. Isso Uhum. aconteceu, sobretudo, para uma classe, para, digamos assim, a academia reconhecer o que era o Brasil. Aham. Mas alguém falando, fale de mimosas, já já falo. Mas, na verdade, a Praça Tiradentes, além dela tudo acontecia em torno daquela praça no século XIX, Entendi. antes mesmo da chegada da família real, porque ali era como se fosse assim o início da vida rural no Rio.
Então, a Tá. partir dali, aquilo ali era um charco, entendeu? Era Aham. pântano. Mas ali você tinha os ciganos, ali você tinha, já tinha os negros, ali você já tinha várias populações e povos que fazem parte da nossa cultura. E Sim. a partir da praça, quando a praça se torna realmente a praça, que tem tendo vários nomes, né? Mas a família real chega ali e os nobres ficam ali no entorno, os teatros vão crescendo. A primeira peça brasileira encenada com personagens brasileiros é Sim. ali que João Caetano vai desenvolver a sua trupe, buscando um teatro, um modo Maravilhoso. brasileiro de interpretar. Tudo isso aconteceu 80 anos antes da Semana de Arte Moderna. Mas ninguém Olha. fala, porque tudo que é teatro, tudo que é popular, as Aham. pessoas, a academia tem um Deixa pra certo lá, né? preconceito, né? Então, É. às vezes eu ouço gente falando assim, o teatro brasileiro começa nos anos 40, o grande Uhum. teatro. Não é bem E não é assim, bem né? assim, né? É. As coisas não são assim. Muito legal. E Enfim, aí essa eu comecei a escrever, então foi em 2005, fiz o Hotel da Mangueira. E aí depois do Hotel da Mangueira eu escrevi o Opereta Carioca, que era um casal, Aham. só eu e Soraya, que só falávamos e cantávamos sambas, letras de Aham. samba, e a nossa relação afetiva era toda contada através disso. Quem dirigiu foi o João Fonseca. Depois eu Fantástico. fiz o Hotel da Mangueira, quem dirigiu foi o Daniel Herz. Aí eu fiz Uhum. o Will e a França é aqui, em homenagem a uma homenagem à influência francesa no Rio de Janeiro, né? Aham. E também a minha ascendência, eu tive um bisavô francês, então alguma coisa aí, eu tenho uma afinidade com a cultura francesa que eu Aham. realmente adoro. Aham. E aí eu fiz o Will E com o Eduardo Riesch, foi a primeira peça que a gente fez em parceria, todas elas no Maison de France, na Maison de Ah, France do queridíssimo Cédric, que infelizmente fechou. infelizmente fechou ano passado. E depois eu fiz o Mimosas da Praça Tiradentes, que Tá. contava já. Quando eu fiz o Iuí, eu entendi que aquela praça era o do babado. Aquela praça Entendi. era onde tudo tinha começado. Ali começa a imprensa, ali começa o cinema, ali começa tudo. Tudo. Tudo Que de barato. cultura começa ali. Os pontos de encontro, se não eram na praça, eram nas regiões do entorno da praça. O fervo era ali. Que barato. E, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma história sobre essa peça, sobre essa Ah, praça, porque ninguém praça. Aham. conhece a verdade, a importância dessa praça. E Aham. aí eu quis fazer. Só que quando eu fui estudando, na verdade, a praça ela ficou muito conhecida nos últimos anos pela decadência, pela prostituição, e tinha uma coisa muito forte que era a questão dos transformistas, deles terem ficado na praça, de uma certa forma, mantido a tradição do teatro de revista, porque eles eram os cabeleireiros, trabalhavam Entendi. com as grandes estrelas, e eles que foram mantendo isso. A Jane de Castro chegou a ser estrela na Praça Tiradentes já nos anos 50, no final Olha. do período, né? Quando a praça vai deixando de ser o grande O acontecimento centro, né? porque Aham. ele até os anos 50 ela bomba, porque o teatro de Que revista bomba. E aí o teatro de loucura. revista vai caindo em decadência por diversas razões. Ali brilharam Virginia Lane, Oscar Arito, Grande Otelo. E eu tenho um Fantástico. lugar ali, eu acho que eu tenho algum DNA ali. Marília Pêra, a Marília Pêra, ela tem aquilo ali. Ali estavam os parentes dela trabalharam. Bibi Ferreira trabalhou ali, sabe? Todo mundo Que começou ali, legal. Procópio. É Sim. impressionante Que como aquela barato. Gustavo praça não foi sabia disso, importante. não. Só E que ninguém ninguém falar diz disso, nada e né? o Rio de Janeiro é uma cidade muito louca porque ela não fala de si nunca, Uhum. né? Você vê vários Uhum. lugares fazem uma coisa e ficam dizendo e se colocando, e aquilo vira história. O Rio de Janeiro tem uma Sim. importância, essa praça tem uma importância para a cultura brasileira, porque ela é a arte, é quando o brasileiro começou a fazer do seu jeito. Começou Claro. vindo, primeiro vinham as companhias francesas, portuguesas, italianas se apresentar na praça. E aos Aham. poucos, os brasileiros, começando, primeiro eles interpretavam com sotaque português, com jeito, e depois eles foram mudando. E o responsável muito por isso é o João Caetano. Fantástico. Que fantástico. Isso eu não E sabia disso, não. Muito legal. Muito legal. E a é isso. Mimosas fala disso. E a Mimosa, na verdade, fala de tudo, porque também Dom Pedro, o Dom Pedro proclamou a independência e o discurso dele foi feito na sacada do Teatro João Caetano. Na época não se chamava João Olha. Caetano.
Era Teatro da Aham. Independência, ou Teatro da República, era uma coisa assim. Então, ele encontrava com a Domitila por ali. Ele pegava. Tem histórias que contam que ela. Flávio, olha, chegou a Mocidade Independente de Padre Ó, Miguel nessa live agora. delícia. E aí é, ele encontrava com as meninas dos teatros, girls do teatro de as Aham. girls, né? As girls mesmo, do As teatro gals. de revista. E então assim, é muita história. Tem história política, tem a questão do Tiradentes, tem a questão da formação cultural do nosso povo, de Ai, ciganos, que negros, bárbaro. portugueses, franceses. Os franceses viam muito, as polacas. Então toda essa formação da nossa cultura, ela faz, eu queria contar isso. Que E fantástico, contei. Gustavo. E isso, na verdade, você fez essa. Que ano que você escreveu As Eu Mimosas? escrevi também com o Eduardo Riest, nós escrevemos Tá, em 2000. A peça foi em 2012. tá, Nós escrevemos em 2012 e estreamos em 2011 e estreamos na primeira semana de 2012. E era tá. uma peça totalmente moderna do seu tempo, porque Imagina. os protagonistas da peça não eram os personagens oficiais, Uhum. eram os transformistas. Caraca, Eram as Gustavo. pessoas que sofriam preconceito, né? Então você Tá, tinha ali o cabeleireiro, tem muito cabeleireiro lá no entorno da praça, tinha pelo menos sim. na E ainda época. tem. Então era o cabeleireiro, era o professor de história, uma homenagem à Laura de Vison, que era transformista. E esses personagens, da sua forma de se apresentar, com seus shows, com muito lantejola, muito paetê, uma coisa mais overacting, um tipo Aham, com dublagens e com todo o cancioneiro desse tipo de show, a gente aham. contou a história da praça. Foi o Cara, que maior fantástico. sucesso meu como produtor, né? Que Porque barato. foi produzida por mim essa peça. A gente ficou 4 meses lotando o teatro e a gente teve assim, uma das Você conseguiu grandes. estrear lá também? Você Estrei fez? lá, Ah, estrei que lá e barato. tinha o Cláudio Tovar, que era o Ah, máximo, porque estava ligado ao Dizzy Croquete, que temos tudo a aqui o ver. Ciro, Aham, e foi uma fonte de inspiração claro. total para a peça, né? E Cara, que fantástico. o Rio de Janeiro tinha acabado de ser nomeado como cidade gay friendly pelo Uhum, Eduardo, acho que esse é o nome do prefeito Eduardo Paes. sim. Então, tudo aquilo. E aí, o Sérgio Modena dirigiu a peça comigo. E quando ele leu, ele falou: Gustavo, a peça tem uma coisa que já existe. Vamos botar isso mais pra frente. Que era uma história de amor real entre um garoto e uma travesti. Porque o meu personagem era uma travesti. Os outros Tá. não. Eram homens que à noite se fantasiavam de mulher. O meu não era uma travesti mesmo. Aham, E o menino se apaixonava por ela. As que pernas mais barato. lindas, Vanilla Cherry. E a gente fez isso. E durante a peça, ela gerou um certo. O público amou, os dois críticos mais conservadores falaram violentamente contra ela. Eu ganhei o Caraca, prêmio Shell de melhor ator, maravilhoso. mas os dois foram muito cruéis por preconceito, Tá. sobretudo a Bárbara. Depois ela até pediu desculpas para mim na época. Eu falei: não, Bárbara, você tem direito de gostar, não gostar. Ah, mas é que aquele vocabulário era chulo, aquelas músicas. Eu falei: é o vocabulário daquelas pessoas. Fantástico. E eu fiquei feliz porque a galera que faz transformista do mundo LGBT, que foi ver a Rogéria, elas se sentiram respeitadas, homenageadas. E essa era a Sim, graça. E eu sim. queria fazer qual a graça de contar a Atingiu, né? história oficial pelo que está no livro? Eu quero contar a história Exatamente. oficial pelas pessoas que estão esquecidas na história, que sofrem o Cara, isso é preconceito, né? fantástico. Isso foi em Isso é fantástico. 2012. Caraca. Eu imagino que você não apanhou, né? Nossa! Mas Eu eu apanho imagino. bastante, não tem. É, Eu apanho fazendo sertanejo, porque é sertanejo, apanho porque eu faço musical do pagode. Dani! é verdade. E me conta, amor, depois disso, que peças que Eu você fiz esses fez? musicais. Foi quando eu comecei a fazer como ator. As Aham, Mimosas foi um marco para mim, porque assim, eu comecei a escrever. Eu sempre fui ator, na companhia eu sempre trabalhei como ator, sempre gostei, e eu sou ator à frente de tudo. E aí eu comecei a escrever com o Otelo em 2005. Quando aham. chegou 2012, eu resolvi dirigir pela primeira vez uma peça Fantástico. minha. Eu já tinha dirigido alguns shows,
Mas eu dirigi uns eventos grandes, de tipo Estandarte de Ouro, shows, já tinha feito o show da Beth Carvalho. E... Pô, que Mas eu maneiro, queria fazer tá? eu queria ter feito uma coisa diferente. Eu quero mostrar como seria eu dirigindo. Só que Uhum. eu fazia esse personagem, de produzir, o texto era meu e muita coisa. Eu quase enlouqueci, mas foi muito bacana. Realmente foi muito bacana, porque ali foi a maior produção que eu fiz, uma produção enorme. Tinha bailarino, tinha 2 andares de cenário, um cenário incrível do Caramba, Ronald Teixeira. Os figurinos do Olinto eram lindos, era um elencaço, entendeu? que legal. E, e aí, depois dessa peça das Mimosas, eu comecei a ser mais reconhecido como diretor também. Aí eu fui fazer E o o seu Samba ego Futebol Clube, permitiu. que é que era... mas eu Você, nunca dei você se bola deu para ser bem. diretor. Não, mas não, você se deu bem como ator, sendo diretor, deu tudo certo, Sim, escritor e sim, produtor, e nesse deu tudo sentido, certo aí. sim. A galera se entendeu aí dentro. Eu tive um problema de voz, claro, né? Porque eu não dá Né, você descansar. Eu comentou. falava, fazer uma voz, um travesti, uma voz num registro diferente. Não, acabava de ensaiar e continuava ensaiando. Ah, Eu Gustavo, você teve uma não hora, para. eu Você não tive que para ficar normalmente quieto, hoje, né? imagino na época, né? Fazendo 300 coisas ao mesmo tempo. Você comentou que você fez fono na época, né? Não, eu faço fono desde os 17. Eu tinha um problema de fala por causa do aparelho. Aí a Olha, Maria Clara Machado falou para mim, Gustavo, você tem talento para ser ator, mas você tem que resolver uma questão aí. Eu falava fez, fat. Em vez de botar a língua sei, aqui, ó, eu botava a língua aqui. entendi. Minha do Ó, ladinho. fez. Por causa do aparelho, que eu acho. Uhum, uhum. E aí eu fiz com a minha musa inspiradora, Marli Santoro de Brito. Maravilhosa, maravilhosa. E E eu aí tem essa dicção fiz. linda. Tá tudo bem. E depois, nossa, eu fiz muita coisa de locução, faço agora, quando fica todo mundo em casa, todo mundo me liga por causa dos Médicos Sem Fronteira, porque eu Aham. faço a voz dos Médicos Sem Fronteira. Ah, eu não E aí, sabia que você estava fazendo isso. Que bacana, Gustavo. e aí eu faço a voz e aí ninguém fica ali, fala, você! Maravilhoso. Você fez sítio? Eu fiz o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em televisão eu fiz sítio, fiz algumas, bastante especial de humor, que Ah, tinha, assim, e, e algumas, fiz poucas novelas, fiz o Cheias de Charme e o Geração Brasil. Cheias de que Charme foi o que eu legal. fiz mesmo. E o Sítio é uma novela, né? O Sítio era É, uma novela, gravava como uma novela. As 2 coisas que eu maravilhoso. mais gostei de fazer na TV foram Cheias de Charme e o Sítio. Foram muito Que maneiras. delícia. E cinema Não também, que você os, encarou cinema, não né? que os outros não tenham sido legais, mas é porque eram personagens muito bacanas e eu pude mais, né? Eu gosto de ir mais, eu sempre fiz pouca coisa, entendeu? Nunca, o teatro sempre me chamou demais, aí a Aham. TV me chamava em cima da hora, nossa, lembrando de Zé tudo, Zé Cabreiro. Cabreiro, era Zé Olha Cabreiro isso. mesmo, gente. Eu e as cabras, Que eu tinha uma delícia. cabrinha. Pô, e gostando de bicho foi justamente seu Zé Fão, Cabreiro. totalmente, Que totalmente. barato. Que barato. E E aí, amor, e cinema? obrigado, Dani. Cinema, eu estreiei no cinema com Cacá Diegues fazendo o Orfeu. Maravilhoso. E depois eu fiz mais uns 3 filmes, mas fiquei mais no teatro mesmo. E dirigi, meu primeiro musical que eu dirigi foi com a Dani Maia, ela produzia As Ah, Galinhas. delícia. Que fantástico. Texto da Teresa Falcão. Que Era delícia. Galinhas, um melodrama de penas com elenco estrelar. Solange Badim, Patrícia Niedermayer, Teresa Falcão, Inês Viana, Bruce Gonlewski, Sérgio Lorosa e Isaac Bernard. Era tipo um Caraca, elenco all-star. Tipo que absurdo. maneiro. Bu, estão perguntando aqui se você teve algum projeto que iniciou na metade na metade da vontade de desistir. Isso deve acontecer todo dia, né? Sim, Vontade de todo dia não. desistir, sim. Eu fiz poucas coisas que eu não gostava. Realmente foram poucas as coisas que eu fiz que eu não gostava. Pelo fato de ter um grupo, eu Aham. consegui me proteger muito disso, né? Tô falando em teatro, né, gente? É, e Rosa Magalhães nas Galinhas fazendo os figurinos deslumbrantes e Marimba Maravilha. fazendo os cenários. E, mas o que ficou de ruim, as coisas que não deram certo, eu tomo mais como uma experiência, assim, para as que deram certo, porque o que deu certo é tão maior e mais importante Sem dúvida. enfim, Ó, você vai eu. precisar imitar o Zé Cabreiro mandando um abraço pra Ai, ele. mas meu Deus do céu, eu não posso falar, não, gente. Oi, gente, agora eu vou saber como ele falava de Zé Cabreiro. Oi, mas, ó, eu esqueci, há muito tempo que eu não falei, né? Ah, mas como é que ele falava? Era uma coisa mais ou menos assim, gente.
Aí a gente falava, né? Tinha as cabrinhas que a gente falava. Sotaque do interior de São Paulo, né? Meio Vera Rhodes, porque era de lá que era a fazenda da minha família. Que gracinha, gente! Que barato! Maluce! Ô, Gu, e como é que foi o Bem Sertanejo? Como é que surgiu isso na tua vida? Aí foi, quando eu fiz o Samba Futebol Clube, foi um espetáculo foi o primeiro que eu Incrível, dirigi, né? e produzi sem fazer como ator. Eu estava fazendo o Ricardo III. E Tá. aí eu já estava bem felizinho no Ricardo III e podia ser diretor, sem ficar chateado. Incomodado. Aí foi incrível, porque eu descobri um grupo de atores maravilhosos, mais os amigos maravilhosos que já tinha, Cristiano Gualda e Jonas e Pedrão, que eu já conhecia. Mas aí veio o Daniel, veio o Nicolau, veio o Rodrigo, veio o Gabriel Manita e o Alan. Era uma profusão de talentos ali, e a gente fez uma temporada incrível. Depois fizemos 3 espetáculos. Primeiro foi o Samba Futebol Clube, que era uma produção minha. Aí depois chamaram a gente para fazer um sobre o Gil. Me chamaram para dirigir um espetáculo sobre o Gil. E aí eu chamei eles e a gente fez um espetáculo que aqui ficou muito pouco. Em São Paulo a temporada foi mais aconteceu maior. de uma forma mais bacana. Ganhamos vários prêmios lá. E sempre com o meu parceiro Nando Duarte, que arrebentou na direção musical. Ganhou todos os prêmios de música no Bibi Ferreira esse ano. Que legal! E ele já estava morando nos Estados Unidos, então eu subia toda hora para buscar os prêmios em nome dele. Olha que saco, já tá um tédio isso. Eu falei, gente, tudo bem, já que eu não ganho, eu pego por ele, né? Maravilhoso. E aí, depois disso, eu montei com os meninos o Bem Sertanejo. Que o Bem Sertanejo é um projeto da Aventura com os Teló, que surgiu a partir do Sambrá, que era um musical que contava a história do samba, né? E o Sambrá também é um elenco que eu reuni todos os amigos que gostam de samba, todos os meus amigos do samba, do batuque, veio o povo todo de Aruanda. Que veio a galera toda. Nossa, e veio com aquele cara incrível, que é o Diogo Nogueira, catalisador, gente boa. E a gente fez uma temporada deslumbrante, é um dos espetáculos que eu mais gostei de fazer na vida. Depois eu substituí ele. E aí fui fazer o Bem Sertanejo. Que eu nunca fui tão ofendido nas redes sociais antes de estrear uma peça como essa. É mesmo? O preconceito, ele é uma coisa tão milenar, e os artistas são preconceituosos entre si, né? Então tinha o que dizia que música caipira é nojenta, as agressividades não eram tantas, mas assim, as que gratuitas, né? Não, as que vinham eram focadas e Jesus do céu, que coisa mais horrorosa. E ninguém achando que eu estava sendo oportunista, né? Eu deixei achar, porque enfim, eu tenho uma ligação com o campo por causa da fazenda, que nem os produtores sabiam, nem os Teló. E quando eu escrevi a peça, para mim, quando eu comecei a fazer teatro em 2017, em 82, eu tinha 17 anos, eu nunca mais fui à fazenda. Fui uma vez. Não acredito. Fui uma vez. Geral. Cortei geral, fui para um outro lugar. Depois um dos meus primos faleceu, que era muito ligado à fazenda. Eu achava esquisito ir lá. Para que vai lá? Aquela fazenda ficou um sítio do Pica-Pau Amarelo na minha vida, entendeu? Sei. E aí eu nunca mais fui. Quando eu comecei a escrever essa peça, foi uma emoção, foi um processo de revisitar minha infância, minha adolescência. Foi muito forte. E foi catarse mesmo. Às vezes eu me emocionava escrevendo as cenas. E aí, aquela cena, não sei se você vai lembrar, do menino com os bois cantando Deus ia no sertão. Aquilo era eu ia pro meio do mato ficar conversando com os bois. Cara, passava a tarde no meio do mato conversando com os bois. bois. É emocionante, é engraçado que eu fui cuidar dos meninos lá, até porque o Pedrão me pediu, e eu fiquei para assistir, né? E eu fiquei impressionada, porque eu não esperava tanto da peça. Todo mundo falando muito bem, linda. Não sei o quê. Eu chorei várias vezes, eu falava, gente... minha prima linda, Kiki. Kika aí. Delícia, melhor infância, olha que gostoso. Apareceu na hora que eu tava falando, olha aí. Mas aí, o Bem Sertanejo, eu usei a questão da música para falar da cultura caipira, de todo esse mundo do interior, que todo mundo tem, mesmo quem mora na cidade. E aí a peça foi um sucesso absoluto, um sucesso retumbante. O Michel também com um talento enorme, carisma impressionante. Enorme. Gente boníssima, eu tive muita sorte, trabalhei com 2 estrelonas, muito gente boa. As duas são muito, muito legais, sabe? Os dois muito maneiros, parceiros.
E Vozes lindas também, né, Gustavo? vozes lindas, todos tocavam pra caramba, todo mundo ali. Alguns tinham ligação ali, tinha o Nicolau, tinha o Dani, que é goiano, né? O Dalcin, que eu escolhi para me representar lá no meio dos bois. São todos. Então, assim, e foi chegando, e foi chegando. Ao Oscar, querido produtor do Bem Sertanejo. E foi um espetáculo que a gente fez uma coisa que nunca foi. Eu não tenho nenhum receio de afirmar isso. Nunca foi feito uma turnê do tamanho do Bem Sertanejo, da forma como... Porque a gente, quando viaja pelo Brasil, a gente diminui cenário, diminui equipe. Sim. O Bem Sertanejo que a gente fez Aquilo no Municipal tudo foi, né? era igual o que a gente fez em Belém do Pará, o que a gente fez no Rio Grande do Norte, o que a gente fez em Goiás, o que a gente fez no Sul. Era tudo com o mesmo... A única coisa que mudava é que se o teatro não tivesse o pé direito tão alto, existia uma versão de cenário 2 metros menor. Tá. 3 metros menor. Mas bom que não caía a qualidade, né? Nem o cenário não saía, se oferecia, né? exatamente tudo. Eram 60 pessoas na equipe viajando, mais 50 que eram contratadas na cidade diretamente. Fora o que movimentava, né? Sim, eram sessões... Teve um final de semana que a gente fez 14 mil pessoas. Nossa, Gustavo. A gente fez 2 sessões em teatros de 3 mil lugares. Era uma coisa assim, naquele Gente, que Brasil. lindo, né? Deu 13 mil, quase 14 mil pessoas. Gente, que delícia isso, né? Enfim, era uma coisa. Depois tá falando de arte, né? O Cristiano Gualda foi morar na França, e aí eu tive a cara de pau, falei, não, essa turnê do Nordeste eu entro como ator porque eu quero ficar no Nordeste. Aí eu cantei numa região aguda pra mim, pra caceta. Eu lembro que você estava no Seixo Gran Rio, você estava treinando com o Dani. Do Caipira é bem apertada, aí aperta aqui, sai o... aqueles gritos lá em cima, aqueles agudos. E dava, né? Tudo apertadinho, tá tudo bem, ajudava. Maravilhoso. E Gustavo, me conta com relação. Conta a história do Seixo Gran Rio, né? Porque foi quando a gente se conheceu há 4 anos. Sim. Enfim, paralelo a tudo isso, eu sempre dei aula. Isso. Né? E aí eu dei aula no Andres, desde 1990 até aqui. Eu estudei lá até 82. E eu tenho 84. Saí em 84, voltei em 90 para dar aula e estou lá até hoje. E alguém escreveu, você era o máximo, quer dizer, agora eu sou o mínimo. Agora é ruim. E botou, a minha cachorra estou vivo, tá? Eu ainda estou vivo. E aí, eu tenho essa história. Eu dei durante alguns anos, acho que uns 8 anos, aula na Laura Alvim. Tá. E depois da Laura Alvim, aí eram profissionais liberais, pessoas mais velhas, fiz vários amigos ali, queridos, alguns talentosos que estão por aí, como o Márcio Debelian e o Gustavo Pinheiro, que seguiram cada um do seu jeito, um foi ser dramaturgo, outro cineasta, enfim, são muito legais. E aí eu fiz uns workshops aqui e ali, até que me chamaram para fazer, o Marcos me chamou para fazer no Seixo Gran Rio, os 3 anos durante 3 anos as oficinas de teatro musical. E eu pedi para fazer teatro musical brasileiro. Sim. Eu não tenho nada contra teatro musical estrangeiro, adoro. Quando eu vou nos Estados Unidos, eu vejo muito Broadway em Londres, não tem problema nenhum com isso. Ao contrário, me inspiro. Mas é porque eu acho que a música brasileira ela é tão rica, e é legal que cabe a gente buscar como achar o que será esse teatro musical brasileiro sem ser a revista, né? Você sabe o que eu acho máximo, Gustavo? Obrigado, as suas aulas, na verdade, são aulas de história também, né? O começo do processo é história. Você coloca o ator dentro da época. Você faz as pessoas entenderem qual é a época que eles estão lidando. É isso que é ser ator. É isso, claro. Isso é maravilhoso. Você só pode ser ator se você entende a sua tudo, época. Né? Se você não entende a sua época... Por exemplo, estamos agora nessa época pandêmica. Se a gente fingir que isso não acontece... fica complicado, né? É complicado. Você não é um ator. Aí vira um reprodutor. Reprodutor de falas, um reprodutor de marcas... Você tem que pensar, Gustavo, como é que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Como é que você está se reinventando? Olha, eu estava estreando um espetáculo que não sei, a gente não pode dizer isso, mas eu acho que é um dos trabalhos de ator meu mais fodões, assim. Nossa, eu estou muito apaixonado por essa peça.
O Filbert, eu fui ver Navalha na Carne uma vez com a Luísa Tirré, e o Fernando Filbert estava lá. Na verdade, é Fernando Filbert. E Filbert me falou, vamos ler um texto? Eu falei, vamos. E o texto é uma peça-poema do Alberto Conejero López, que é um autor espanhol, deve ter uns 40 anos, mais ou menos, que é um cara expoente da dramaturgia e da poesia espanhola, super premiado, e ele fez um texto a partir da biografia do Montgomery Clift, do ator Montgomery Clift, estadunidense, assim que fala? Americano, né? Americano, Mas e a história do Montgomery é sensacional. O Montgomery quase ninguém conhece aqui, mas ele era um grande ator e um homem revolucionário para sua época. Ele é antecessor ao Marlon Brando. É ele quem vai começar a tirar aquele galã Clark Gable e transformar num homem que sua, que se apaixona, mais intimista, gente como a gente, sem ser o homem forte do peitoral, entendeu? Ele tinha gente como a gente, né? Um homem lindo, bom ator demais, que trazia toda a Jane Fonda, num dos documentários, diz que ele é uma revolução cultural para o cinema americano. Olha. O homem, a partir do Montgomery Clift, vira uma outra coisa. E, ao mesmo tempo, ele é um dos primeiros pop stars do mundo. Que é da década de 40. É antes dos Beatles, é antes dos Rolling Stones, antes de Elvis Presley. Então, o cara tinha, assim, no cinema... meu pai os homens eram fãs dele, as mulheres eram fãs. Ele tinha fã-clubes pelo mundo, saía na rua, quebrava um carro. Então, ele ao mesmo tempo, teve uma ascensão meteórica. Ele já fazia sucesso na Broadway. E teve uma ascensão meteórica, enfim, virou uma estrela, foi indicado ao Oscar 4 vezes, bate com a cara no poste com 36 anos. A carreira dele vai de 28 aos 36, né? O filé super meteórico, sei. Arrebenta a cara no poste e passa a viver com a cicatriz, com o nervo cortado, como um grande galã. E aí tem toda... Então a peça, ela fala de um homem nesse limite, quando ele dá com a cara no poste. Um ator que dá a cara no poste. Nossa. E como ele vai se reinventar nesse período da peça. São 12 cenas. E é lindíssimo. Lindíssimo. E você ia fazer isso agora, Gu? Eu fiz um ensaio geral, ia para São Paulo, aí fechou tudo, eu fui para São Paulo, fui para casa, fiquei trancado em casa. Mas eu achei que você ainda estivesse com o Ricardo III. Você ainda estava, não estava? Eu saí enquanto fazia... Né? É porque eu sou uma pessoa um pouco louca. Enquanto eu fazia Ricardo III, eu ensaiava outro monólogo, achando que ia ser tudo bem. Entendi. É claro que não foi tudo bem, é claro que eu sofri que nem um cão, porque é muita... São uma peça fisicamente muito difícil e um personagem emocionalmente muito difícil, o Cliff, né? Nossa. Então foi difícil fazer os dois juntos. Mas às vezes eu esqueço que eu tenho a idade que eu tenho, me acho tão jovem. Gustavo, você não tem essa idade toda, não. Pode parar com isso. Não, eu tenho 52 anos, mas eu me acho jovem, cheio de ideias, cheio de coisas. É isso. Mas eu não tenho 25. Não temos. Não temos mais. Então, se eu tivesse 25, você faz isso com um pouco mais de... mais fácil, né? Mas, por um outro lado, você fica com... Qual é o nome disso? Você não tem... Você tem bagagem, conhecimento para poder pegar dois personagens tão difíceis, tão diferentes. Eu fiquei encantada com o Ricardo III. Olha, na boa, eu acho que foi... Das peças, eu fiquei tão impressionada que eu falo hoje, olha, foi um dos monólogos mais lindos que eu já vi na minha vida. O Ricardo III... Perfeito. Ele estreou em 2014 e ele influenciou muito. Ele deu muito certo, foi um reconhecimento incrível, com certeza, meu trabalho de ator, mas ele, Mimosas, Melodrama, foi o maior reconhecimento. E depois eu vi, vários atores fizeram, até porque é fácil não, em termos de produção, é viável. Como é que eu monto os grandes clássicos, que são elencos de 40, de 50 pessoas, 30, entendeu? Sim. Então, o Ricardo III são 54 personagens. É impressionante. Fora o coro. Então, como fazer isso, né? E aí, quando a gente conseguiu eu e o Serginho fizemos... O Serginho fomos parceiros na Mimosas, né? E aí a gente fez essa peça. Nada a ver, né? O musical da Praça Tiradentes. Nada a ver. Não, mas é incrível. E, Gu, então, agora, nesse momento, você está fazendo exatamente o quê? Já que não rolou nada... Eu tenho pronto para sair do forninho. Assim que o
que a gente pudesse se apresentar, eu volto com o Aham, Cliff. Chama-se Cliff Precipício. É uma maravilha. brincadeira, ele faz uma brincadeira com o título Clift e Aham, Cliff, que é montanha, penhasco, né? sim. E Guilherme, e aí tá pronta essa, e eu agora estou fazendo duas coisas. Eu estou entregando agora no final do mês que é o que está mais me Te pegando. consumindo, né? Eu estou terminando um livro com dois amigos meus, Leonardo Bruno e a Raquel Valença, sobre são três compositores muito famosos. Os sambas deles são muito famosos, mas eles não são tão famosos para o grande público. Tá. São três homens octogenários, um deles acabou de falecer há uns dias atrás, que são Davi Correia, Hélio Turco e Aloysio Machado. Império, Portela e Salgueiro, e Mangueira. Cada um escreve Uhum. sobre um desses perfis e a gente discute a questão desse compositor desse gênero samba enredo, que Tá. hoje em dia não existe mais. O que eles significaram para o carnaval, para a história da música brasileira, numa época determinada, não existe hoje em dia. Mudou completamente. Então a gente faz uma coisa histórica num dos capítulos, mostrando a evolução do gênero, as diferenças, e um perfil de cada um deles. Eles são Isso é autores bom. dos sambas enredos mais famosos. Bumbum Paticumbum pro Curudum, Mar, ô mar, por onde andei, Mariô. Aquele... eu estou esquecendo da minha escola. Né? O negro samba, negro joga capoeira, ele é o rei na verde roda. São poetas populares com sambas lindíssimos. E Que aí legal. eu tive essa ideia. Eu falei, o que eu posso fazer? Porque o que acontece? Eu amo samba, amo carnaval, mas eu não consigo frequentar muito. Porque o Sim, horário do sim. teatro, a questão Não física da combina. voz, como é É. que a gente vai conseguir? Não é é, viável, né? Como é que eu vou fazer Ricardo III de quinta a Não, domingo e vou passar a não, madrugada na Mangueira? não O dá, não Flávio, dá, que não dá. chegou aqui, já deve ter ido, da Mocidade, ele me chama sempre da Mocidade. Fala, me chama, é muito longe. Aí eu vou. Aí quando tinha uma van, ia todo mundo. Aí eu falei, cara, não dá. Sair do teatro às 11 horas da noite e ir para Bangu, Além de chegar tudo, é lá. perigoso, né, Não, Gustavo? Enfim, o a gente mora no perigoso, Rio de minha filha, o Janeiro. perigoso é estar vivo. É Mas, verdade. mas É verdade. o perigoso é estar vivo. Eu não vou deixar nunca de ir ao samba porque é perigoso. É É verdade. Não, não perigoso tô falando do samba, não. Tô falando dos trajetos de madrugada, mas aí você enfim. desce aqui, vai comprar pão E morre. É e verdade. Tem morre em toda a razão. Copacabana. Então, É verdade. É não verdade. acho que e eu queria ir, eu falei, cara, não é impossível. Como é que eu vou para lá? Eu vou chegar meia-noite, a Aí van fica até só às 5 da volta às manhã. 5 da manhã, porque as pessoas É, vão é, todas querer voltar às 5 da manhã e eu vou ter que dormir é. cedo. Então, Se não ferrou, você rola. já fica acordado, enfim. Aí não existe Não tem voz. voz, no dia seguinte não tem voz, não tem cor para fazer. Querido, É, acabei de ver que eu vou ah, precisar te cortar, que agora faltam 2 minutos para então, encerrar a tá live. bom. Enfim, Sei eu só lá, quero te agradecer demais, Gustavo, por ter vindo aqui tá. conversar comigo. Eu te admiro muito, eu acho você um super diretor, um ator que realmente, olha assim, você me fez chorar em Ricardo III. Fiquei impressionadíssima com o seu talento. Olha, Ah, que muita. bom. Não, impressionante. Você ainda me mandou uma mensagem falando, Lu, vai, não sei o quê. Eu falei, bom, eu vou ver o trabalho do Gustavo como ator. Já te conhecia como diretor, como colega, enfim. E nos meus mesmos trabalhos. Cara, eu fiquei muito impressionada. Saí do teatro falando, porra, eu não conheço esse cara é meu amigo. Mas enfim, não Estão tem nem o que pedindo para falar. você deixar essa live salva. Não sei como é que faz isso. Eu vou salvar e o Nando vai fazer isso. Ele vai salvar e eu te mando o Tá. link, tá? Porque você Obrigado falou pela pra caramba presença aí, você. galera. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado, Gustavo. Fica em casa, Beijos, se cuida, beijos. amigo. Um beijo, Obrigado meu pelo amor. convite, Luísa. Imagina, lindo. Obrigado a você. Valeu. Tchau, amor. Gente, vou chamar 2 segundos o Nando para ele terminar aqui. Gustavo é história, né? É incrível demais. Mas que live deliciosa. Que Cara, live cortar ele agora foi muito difícil, porque eu queria Foi conversar de com ele mais cortar o 3 horas. coração cortar a live, né? Cara, ele é impressionante, sabe? É. As aulas dele, Nando, são incríveis. Você senta do lado e você fica assim, porque Olha, sabe muito Gustavo, de história brasileira. um dia vou ter a oportunidade de trabalhar com você. Maravilhoso. Joguei no universo, joguei pro É isso, universo. é isso. Joguei. Faça isso. Gente, Como é que essa live estamos vai ficar amanhã? salva durante 24 horas aqui no Instagram da Luísa Catoira.
Amanhã, às 9 horas da manhã, vai estrear no YouTube dela, então vai ficar lá. Então, quem quiser se deliciar com essa live, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, já vai estar no YouTube da Luísa Catora. E Vai acabar. amanhã, às 18h30, estaremos aqui com Renata Cardoso. Fonoaudióloga querida. 20 É isso. segundos para você se despedir. Beijo. Pode mandar beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Obrigado pela presença. Beijo, Valeu, Nando. Obrigada, amor. Beijo, gente. Até amanhã. Amanhã é 5h30, né? Não, 6h30. Isso, 5h30. Amanhã é 5h30. 5h30. Meu Deus, amanhã é quarta.